A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica, mês de outubro, mês missionário, e trazemos mais um artigo do Dom Manuel João Francisco, a formação de missionário de Jesus Cristo, a liturgia. Os desafios da liturgia a partir da missão. Para ser sentida e vivenciada como formadora de missionários de Jesus Cristo, a liturgia precisa ser aquilo que ela é, liturgia. Com frequência, aproveitam-se as celebrações para fazer campanha missionária. A liturgia, no entanto, não deveria ser ocasião de campanha missionária. Ela em si é fonte da missão. Mas aí é que reside o desafio. Para ser fonte da missão, a liturgia, antes de tudo, precisa ser lugar de experiência de Deus, de como Pai, por Cristo, no Espírito Santo, acolhe e reúne seus filhos e filhas como comunidade de irmãos e irmãs, e não apenas como justa posição de crentes. Deve permitir uma leitura cordial e vivificante da palavra de Deus, mais do que doutrinária e moralista. Deve ser a renovação da aliança que acolhe o projeto vivificador e libertador de Cristo, mas que uma simples devoção ou ato piedoso. A liturgia só será plenamente missionária se for plenamente liturgia. Ou seja, se for experiência densa e transformadora de Cristo ressuscitado, a exemplo das primeiras comunidades que a cada dia viam crescer o número dos fiéis, porque dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e gozavam da simpatia do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. O tempo depois do Concílio Vaticano II foi marcado pelo esforço de toda a nossa Igreja de responder a esse desafio. Por isso, procurou inserir-se profeticamente na transformação social, política e cultural de todo o nosso continente. Apesar de orientações tão claras e firmes, a partir do Concílio Vaticano II, sem considerar os grandes avanços, a liturgia ainda tem diante de si muitos e sérios desafios. Por exemplo, desafio proveniente da cultura das grandes cidades. O ritmo da vida de nossas cidades induz as pessoas ao estresse, à pressa, ao secularismo, ao anonimato, à dispersão familiar e ao lazer pelo lazer nos finais de semana. Termina sendo um desafio para a vivência do mistério pascal de Cristo. Desafio de uma perigosa tendência que centraliza a liturgia na pessoa do ministro ordenado e pede cautela para expressões tais como comunidade celebrante, assembleia celebrante, povo reunido,
celebração da palavra de Deus, do ofício divino das comunidades, é o desafio mais conflitivo no momento. A saída será um grande mutirão de informação em todos os níveis do significado de igreja, povo de Deus, sobre o sentido da participação do povo sacerdotal e da teologia dos ministérios leigos. Desafios que vêm da visão angelical desligada do mundo e da história, onde a participação nas celebrações litúrgicas é o momento de abstrair-se das lutas do dia a dia, transportando-se para uma realidade alucinante, totalmente centrária à natureza da liturgia. A celebração deverá recuperar a ligação da vida com a liturgia, celebrar o mistério pascal de Cristo presente e em realização da vida do povo. Quarto desafio vem da visão que privilegia apenas a ótica da política e do compromisso social. Sem dúvida, a liturgia é praxe, mas é também festa, gratuidade. Limitar a celebração a um protesto, a uma campanha de conscientização significa adulterá-la. Por isso, a liturgia cuidará de unir verticalmente e horizontalmente o ser humano que celebra o mistério pascal de Cristo. Quinto desafio vem da pouca formação teológica e a resistência à formação litúrgica. Sexto desafio, proveniente do descuido com a formação litúrgico-musical. Canta-se tudo e qualquer coisa às vezes. Outro desafio vem do incremento dos meios de comunicação social pela liturgia. A especulação e a mercantilização tendem a fazer das celebrações objeto de mercado e de concorrência. O problema é muito sério. Os ritos são feitos para serem, muitas vezes, apenas assistidos. Precisamos ter presente na relação mídia-liturgia, que acaba sendo, muitas vezes, apenas um meio de vender imagens e nem sempre de vivenciar a liturgia. Para a liturgia ser missionária, é necessário que realmente a liturgia seja liturgia. Então é mais uma contribuição para nós missionários, nesse mês missionários, que diz respeito à formação litúrgica. Podemos fazer o que quiser. Pode ser qualquer celebração, o casamento, um aniversário, o batizado, a missão que está acontecendo na comunidade. Mas quando vamos para a celebração, cada coisa tem o seu devido lugar para que o mistério pascal possa realmente ser celebrado. Assim, desde os cuidados com aquilo que a gente canta, desde o conhecimento de cada rito para que façamos aquilo que o rito pede. E claro, a realidade vai ser muito importante, mas é importante saber que a realidade vai estar a serviço da liturgia. Não é a liturgia que vai responder a cada realidade, mas à medida em que a gente tem compreensão daquilo que a liturgia está pedindo, a gente tem condições sim de respondê-la melhor, no sentido de celebrar bem o mistério pascal, que é a vida, a paixão, morte, ressurreição e glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia alimenta, dá força, nos refaz e nos impulsiona para a missão sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra